Fala, gente querida, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo para gravar um episódio fantástico. Nós estamos em Maceió e a nossa expectativa é muito grande. Então, que você possa nos acompanhar aí e desde já eu peço você para se inscrever no nosso canal e compartilhar esses conteúdos que têm transformado a vida de centenas de pessoas, por que não milhares de pessoas, né? Então é o seguinte, nós estamos aqui com um cara incrível, a gente já segue ele há muito tempo e assim, é um exemplo de homem, de empresário, um exemplo de pai, exemplo de marido, e eu tenho uma honra de poder ter ele aqui conosco, aqui na mesa do Dreamcast, Sonhos e Propósitos, e nós estamos aqui para compartilhar algo incrível, uma história de superação, uma história de superação e também que influencia outras pessoas a viver também o mesmo que ele está vivendo, essa plenitude em todas as áreas da vida. Com muita alegria, eu quero apresentar ele, Cacá Diniz. Tudo bom, irmão? É um prazer. Que isso, é um prazer ter você aqui. Eu quero começar assim, cara. O que te motivou a você nos dar essa honra, sair lá de São Paulo? Eu sei que ia ser um bate-volta, corrido, você é um cara muito família, e de repente você se disponibilizar para estar aqui hoje no evento Homens com Princípios. O que te motivou a você aceitar esse convite? Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu fiquei muito honrado, principalmente pelo tema. Né? Eu sou um homem que honra princípios. Princípios, para as pessoas que não sabem, princípios são regras que você determina para a sua vida. E eu sou um cara muito regrado nas minhas coisas. Por exemplo, abrir mão de tempo de qualidade com a família no final de semana é um princípio que eu não quebro, com uma exceção. Quando é para exercer o meu propósito. O que é propósito? É tudo aquilo que queima dentro da gente. Propósito nunca é algo que você vai fazer para você próprio. É algo que alcança outras pessoas, porque senão vira um orgulho, vira um ego, vira um individualismo. O meu propósito é poder levar a palavra, levar o conhecimento, levar a transformação de vida em outras pessoas. Então, esse é o único motivo que faz com que eu saia de perto da minha família, eu saia daquele momento de qualidade para poder alcançar outras famílias, porque de alguma forma eu quero proporcionar que elas possam ter essa experiência de também ter tempo de qualidade com a família, de honrar princípios, de não negociar valores, para que elas possam alcançar outras vidas. Se você for ver, Jesus quando veio para a Terra, ele podia ter feito tudo só. Ele era Deus em forma de homem, ele era filho de Deus, ele tinha poderes e ele podia ter feito assim, cara, vou fazer tudo só. Mas não, o que ele fez? Chamou 12. E dos 12, ele disse, ok, multiplicai-os, porque o conhecimento para si só é a maior perda que você vai ter na vida de tempo, é não compartilhar conhecimento. Uau. Se você parar para pensar, aquilo que você tem de mais precioso na vida e de forma gratuita é tempo. E gratuitamente você desperdiça ele o tempo todo. Porque ao invés da gente estar buscando pessoas para poder multiplicar o conhecimento e a palavra para outras pessoas, a gente simplesmente se omite a isso, né? A gente vive uma pandemia emocional, a gente saiu de uma pandemia viral, vive uma pandemia emocional, onde as pessoas tentam o tempo todo chamar a atenção do mundo. Mas a gente esquece de chamar a atenção daquele que criou o mundo. Uau. Ele é importante de verdade. Uau. Então é isso que me motiva a estar aqui, Uau, falando para essas pessoas. Né? Para mim, eu estou muito honrado de fazer parte disso aqui. Gratidão, obrigado. Gratidão, honra para nós receber você aqui. E cara, a gente está aqui, já começamos na quinta-feira e assim, Deus está movendo o coração desses homens. Os homens hoje eles estão mais sensíveis, sabe, para ouvir, para ser ministrado. E a gente está tratando assim de homens que no lado profissional, são homens já realizados, são empresários de sucesso, né? São bem-sucedidos naquilo que fazem. E você acha, explica para nós como que se é possível você viver esse sucesso, também equalizar nas outras áreas, espiritual, emocional, familiar, porque a gente percebe que você usufrui dessa plenitude, né, que você conquistou ao longo da sua jornada. Qual o conselho básico que você daria para nós, homens empreendedores, que buscam ter um sucesso também nas outras áreas, um princípio assim básico para que a gente possa alcançar essa plenitude? Diz assim, ó, o sucesso profissional, o sucesso, a multiplicação financeira, né, o sucesso de adquirir um patrimônio, o sucesso de conquistar bens, o sucesso financeiro, a prosperidade financeira que todos buscam, eles buscam de forma errada, porque ela é a consequência de outros sucessos. Uau. O sucesso financeiro, ele só vem como consequência. Eu falo assim, a lógica de vencer, ela está aqui na cabeça. Tem duas coisas que eu não posso eliminar da minha vida, Deus e minha família. Eu não posso, não existe plano B. A minha família não existe plano B. Tem que dar certo. O meu relacionamento com Deus não existe plano B. Tem que existir.
Quando eu tenho Deus e minha família, todo o resto é consequência. E tudo chega nas minhas mãos sem nem eu buscar. Se eu não tiver Deus e minha família, não adianta de nada eu ter o mundo, mas é aquela busca incansável por algo que nunca vai me preencher. O que as pessoas fazem? Elas chegam e dizem assim, você fala isso porque você tem dinheiro. Não, eu já estive do outro lado. Né? Eu fui vendedor de estopa, eu andava dentro da bulé de um caminhão, rodando o Ceará, vendendo estopa, eu fui frentista. Né? Hoje eu provo de algo sobrenatural de Deus na minha vida, eu falo pela graça, porque de onde eu vim, a forma como eu vim, eu sou um milagre, eu sou uma pessoa completamente improvável do que eu me transformei. O mundo vinha para tentar acabar com a minha vida, desde o meu nascimento até meus 5 anos de idade, quando eu sofri um abuso, e aí várias outras consequências que eu tive durante toda a minha vida, mas o que era improvável para o mundo, para Deus era provável. Então, quando você alinha o seu relacionamento com Deus, quando você constrói uma família, você pode perder tudo, você começa do zero e faz tudo de novo. Eu posso perder tudo, cara. Se eu tiver Deus e minha família, eu começo do zero e construo tudo de novo. Então, eu não consigo ser uma pessoa próspera financeiramente sem antes ser próspero com o meu relacionamento com Deus e ser próspero na minha casa. Porque eu não estou preocupado em ser famoso no mundo. Eu sou preocupado em ser famoso dentro de casa. Eu estou preocupado em ser famoso quando eu chegar no céu e olhar, Jesus olhar para mim e dizer assim, eu te conheço. Bora, vem fazer parte disso aqui. Né? Já pensou chegar o grande dia e Jesus olhar e dizer assim, quem és tu, né? Não te conheço. Cara, Ellen White vai dizer que as palavras mais difíceis que você vai ouvir na vida não é o término de um casamento, não é a separação, né? Não é uma perda de um filho, não é uma quebra de uma sociedade. É no dia que Jesus voltar que ele disser, eu não te conheço, você está fora. Isso é doloroso de verdade. Então, eu não tenho como me tornar uma pessoa próspera financeiramente se antes me tornar um verdadeiro filho de Deus. Porque todo mundo é criatura de Deus, mas nem todo mundo é filho de Deus. Ser filho de Deus é posicionamento. Ser filho de Deus é honrar princípios. Ser filho de Deus é não negociar valores. Ser filho de Deus é você dispendiar de tempo para aquilo que realmente importa e tem valor e que cumpre o teu propósito. Então, eu só sou financeiramente hoje bem sucedido, bem mesmo, por conta que eu honro princípios e valores e o resto Deus vai fazendo acontecer. Porque é pela graça, cara. Eu não mereço nada. É tudo pela graça. Cara, incrível. E qual seria, assim, um texto bíblico que você foi mais marcante para a sua vida e que te direcionou a viver algo sobrenatural na parte de Deus? Eu sei que tem vários, mas qual foi o último texto bíblico que mais te impactou na sua vida? Cara, existe um conto de Jesus que, para mim, faz muito sentido em relação ao mundo, né? Que é a mulher do fluxo de sangue. É uma história conhecida, as pessoas já ouviram falar, mas existe algo nesse texto, nesse contexto dessa história, que as pessoas não se apegam. Imagina o seguinte, aquela mulher, ela teve um milagre, né? Mas será que ela merecia o milagre? Por que tantas outras mulheres naquela época que também tinham o mesmo tipo de problema dela do fluxo de sangue, acredito eu, não sou nenhum expert, não sou médico, mas acredito eu que seja uma endometriose, uma adenomiose. Minha esposa teve que retirar o útero, né? Ela passou 2 meses sangrando e não teve cura e ela precisou tirar o útero. Então acredito que naquela época talvez fosse algum tipo de doença dessa que até então desconhecida pela época. Mas será que ela era a única mulher daquela época que tinha fluxo de sangue? Será que ela era a única mulher que sofria com esse problema de hemorragia? E naquela época você vai ouvir que qualquer pessoa que tinha esse tipo de problema era considerada amaldiçoada, endemoniada, impura, leprosa. Então ela era uma pessoa rejeitada pela sociedade por conta de uma enfermidade que ela tinha. E o que acontece? A palavra vai dizer que ela gastou tudo que ela tinha para poder tentar sanar o problema dela e nada resolveu. E ela escuta uma história de que Jesus está passando por lá e ela fala, eu vou lá porque se eu apenas tocá-lo, eu serei curada. Ela teve fé. O que é fé? Fé é se dar um passo sem ver o chão, sabendo que Deus coloca o chão assim que você dá um passo. E aí ela faz algo que ninguém faz. Ela faz algo diferente de todos. Porque, vamos supor que existia 100 mulheres naquela época que tinham hemorragia de sangue. Por que somente ela foi curada? Porque ela enfrentou a multidão, ela enfrentou o preconceito. As pessoas, eu imagino que ela, no meio daquela multidão, as pessoas empurrando ela, tipo, não me toca, você é leprosa, você é impura. Ela vai lá e toca. Milagre não é para quem merece, é para quem está disposto a encontrar ele. Milagre não é para quem espera por ele. Milagre é quem vai ao encontro dele. Então, o milagre está disponível para todo mundo, desde que você esteja disponível para ele. O milagre na tua vida já existe nas mãos de Deus. Mas ele é tão perfeito que ele te torna coparticipante do mundo. Ele só te dá se você der o passo. Mateus 7,7 vai dizer o quê? Busca e encontrará, pede e receberá.
bate, a porta se abre. Porque todo aquele que busca encontra, todo aquele que busca encontra, todo aquele que pede recebe, e todo aquele que bate, a porta há de se abrir. O que é que Deus está falando? Faz o seguinte, eu tenho para você encontrar, eu tenho o que você procura, mas me busca, né? Você vai bater na porta, eu vou abrir ela, mas bate na porta. Então Deus está falando, age, que eu também ajo. Age, dá o passo, que eu tenho uma provisão para você. E aquela história daquela mulher, para mim, é isso, cara. O milagre não é para quem merece. Ninguém merece o milagre. O milagre é para quem está disponível para ele. É para quem busca. Então isso transformou minha vida. Porque tem muita gente hoje que reclama e põe na conta de Deus muitas coisas que não acontecem na vida dele. Minha vida não muda. Continua da mesma forma. Na verdade, você não muda. Na verdade, você não dá o passo. Na verdade, você não acredita. De onde eu vim, eu fui uma pessoa completamente provável. Quando eu volto para lá, e aí tem outra história que Jesus conta que eu acho fantástica, que Jesus chega numa aldeia e manda alguém trazer o cego de dentro da aldeia. É verdade. E aí ele diz assim, traz aquele homem para cá. E aí uma pessoa traz o cego, e aí Jesus cospe nos 2 olhos dele. E aí Jesus vai e toca nos olhos dele, e aí olha para ele e diz assim, o que é que você vê? E o cego fala, eu vejo homens com árvores que andam. E Jesus dá 2 ordens para ele, a partir de agora não volta mais para a aldeia e vai embora. E no meio do caminho não fala com ninguém de lá. Então a cegueira dele não era só física, era o ambiente que ele estava inserido. Uau, a cegueira dele era sobre onde ele vivia, porque independente do milagre que ele viva, se ele voltasse para lá, ele ia continuar sendo tratado como cego. Então muitas vezes a cegueira na nossa vida é o ambiente em que a gente vive. A hemorragia que a gente tem é o ambiente que a gente vive. Se posicionar para o milagre faz a gente acessar ele, não esperar por ele. Uau. Cara, incrível, porque isso fala de atitude, né? Não adianta nada a gente ter promessa e não ter atitude e se posicionar para ir em busca daquela promessa, né? Uma coisa que eu queria saber de você, você tem um testemunho incrível. Será que você poderia compartilhar um pouquinho como que foi esse seu encontro com Jesus e ao longo da sua jornada, o que você tem vivenciado com Deus, assim, essa intimidade, assim, algo que te impactou de verdade? Eu vim de um lugar chamado Sobral. Na verdade, eu sou nascido em Fortaleza, mas eu me denomino nascido em Sobral, porque é o lugar onde fui forjado meu caráter ali, né? Foi o lugar onde eu passei muitas coisas, né? Talvez os piores momentos da minha vida em algum momento, mas também passei os melhores. Foi o lugar onde eu tive boas e péssimas experiências. Foi o lugar onde digamos que eu fui treinado. Eu sempre falo que tudo que é processo para a gente, para Deus é progresso. Então, o meu lugar de processo foi onde eu mais progredi. Porque eu vim de uma família de 2 irmãos, eu tenho um irmão e uma irmã, que são meu irmão 12 anos mais velho que eu, minha irmã 11 anos mais velho que eu. Naquela época não existia ligação das trompas, então eles davam um nó, não existia laqueadura. E aí, 11 anos depois, eu vim de uma gravidez indesejada. Minha mãe foi para a porta de uma clínica para me abortar, e ela fala que Deus incomodou ela, e ela não quis abortar. Ela desistiu de abortar, né? Com 5 anos eu sofri um abuso por uma pessoa próxima do meu pai. E depois a gente foi vivendo com essas consequências. Aos 9 anos de idade, de 8 para 9 anos de idade, uma babá fez eu deitar na cama, né, com uma menina da vizinha, que também morava comunada com outra babá. Então eu tive acesso à vida sexual muito cedo. Então imagina, eu com uma criança de 8 anos, extremamente inocente, que era para estar na fase da brincadeira, eu estava tendo acesso à vida sexual. Né? Então, eu criei uma vida promíscua muito cedo. E isso trouxe sérias consequências para a minha vida. Né? Bebida, cheguei há um tempo a experimentar droga, prostituição com mulheres, farra, noites fora de casa. E eu era um rico pobre. Eu tinha um dinheiro sem ter, porque tudo que eu ganhava eu gastava. Tudo. O devorador vinha e literalmente ele arrastava tudo. Então, fui vendedor de topa, depois fui ser frentista, trabalhava abastecendo carro, ia abastecer carro na rua, fui vendedor de detergente na Liquibel, fui vendedor de algodão, fui vendedor de cerveja na época da Skin Cariol, fui fazendo vários páginas, já fui azulzinho da Caixa Econômica, fazendo o FGTS das pessoas, e até fiz faculdade de Direito, Contabilidade, Administração, e aí depois, meus pais se separaram depois de 36 anos, fazer Direito na época em Fortaleza. Meu pai não podia mais pagar a nossa faculdade, eu tive que ir trabalhar, né? Minha mãe entrou numa depressão, voltei para morar em Sobral, meu irmão era o mais velho, a gente tinha que escolher quem iria continuar na faculdade, e ele, como teria menos oportunidade por ser mais velho, a gente decidiu que eu pararia e ele continuaria. Então eu fui começar a trabalhar. Foi quando eu fui fazer um curso para ser instalador de película automotiva. E aí foi onde eu comecei a trabalhar. E com o passar do tempo,
Eu fui, depois de uma vida completamente louca, ganhava dinheiro, gastava, farriava. Aos 27 anos de idade, eu conheci Simone, né? E Simone foi uma mulher incrível na minha vida, cara. Eu falo que eu jamais seria quem eu sou se Deus não tivesse colocado Simone na minha vida. Uau! Jamais. É impossível, se você me perguntar assim, eu sempre me emociono quando eu falo, mas é impossível imaginar um dia da minha vida sequer sem a Simone presente na minha vida, Uau. porque é muito firme o que Deus fala, que a mulher sábia, ela edifica o lar. Simone foi a mulher sábia que soube edificar o lar, soube ter os posicionamentos corretos para me transformar. E com 27 anos ela disse assim, você topa conhecer minha igreja? Eu era católico na época, né? Me denominava católico, minha família toda. Simone é evangélica já desde criancinha. E aí não é sobre religião, mas é sobre conhecer Deus e Cristo de forma genuína. E eu não tinha esse contato. Eu sempre falo assim, cara, eu sou evangélico hoje, minha mãe na igreja católica encontrou Deus, o mesmo Deus que eu encontro na igreja evangélica. Então é muito de uma busca. Só que eu era muito raso na busca por Deus, sabe? Eu não sabia o que era Deus de verdade. Eu nunca tinha tido, até os meus 27 anos de idade, uma experiência de sentir Deus falar comigo. E a Simone disse assim, vamos fazer o seguinte, eu vou na sua igreja e você vai na minha. Mas você primeiro vai na minha, eu disse, está fechado. E aí a gente foi na igreja do pastor Costa Neto, da Videira. Cara, eu entrei naquele lugar pela primeira vez, no dia que eu botei o pé, impressionante. Eu sentei na última fileira, a Simone ainda não era famosa na época, né? Eu chorava, cara, eu só chorava. Eu entrei e chorei. Eu não tava começando o louvor, o Samuel Wagner era da Videira na época, e eu só chorava imparavelmente. E o que era mais impressionante é que eu não me cansava de chorar e não me faltava lágrima. Então foi 1h30 de culto, eu só chorava. A palavra eu chorava, o louvor eu chorava. E no final, ele fez o apelo falando sobre aceitar Jesus, né? E eu disse assim, é isso que eu quero para a minha vida. E ele disse assim, quem quiser aceitar Jesus, vem aqui na frente. E aí eu lembro que, sei lá, deve ter ido umas 50 pessoas, eu fui. E o pastor Costa Neto, sem nunca ter me visto na vida, ele me abraçou, ele disse assim, Deus me falou que hoje você pisaria pela primeira vez aqui para transformar a sua vida. Meu Deus. E aí, cara, ali eu aceitei Jesus, e aí estava casado com Simone, a minha vida foi transformando, né? E para quem acha que viver com Deus se torna mais fácil, às vezes até dificulta mais a vida. Só tem uma diferença. No passo que você dá, as batalhas que você tem que enfrentar, você tem certeza de quem está do seu lado e que a vitória vai vir. Sem Deus você não vence, mas com Deus pode vir a pior tempestade que exista. Vai existir, até porque o crescimento da igreja sempre avançou em meio à guerra, não foi em meio à paz. Justamente. A igreja só cresce em meio à guerra. Todo o propósito, o seu propósito, ele só cresce em meio à guerra. Então, se está te faltando paz, entenda que é o processo de Deus para que você tenha progresso. Não é o inimigo, que muitas vezes a gente acha que o inimigo está acabando. Não, Deus permite, o inimigo não tem força nenhuma para fazer nada sobre sua vida. Somente Deus. Quando você entrega a sua vida a Deus, o inimigo não faz nada com você. Mas Deus permite você passar por alguns processos, porque Ele precisa te subir de nível. Ele precisa te levar a um lugar muito maior, muito mais alto. E você não consegue chegar a grandes altitudes sendo urubu, você tem que virar águia. Uau, meu Deus. Deus transforma você para você virar águia, porque o urubu não aguenta subir tão alto. A águia, você sabe que o corvo, ele começa a bicar a águia, a única coisa que ataca a águia é o corvo. Porque ele começa a bicar ela aqui nas costas em um lugar onde a águia não consegue se defender. E o que a águia faz? Ela sobe o mais alto possível para que em grandes altitudes ela perca o oxigênio e desmaia e caia, né? E morra. E aí Deus faz da mesma forma. Então Deus não criou a gente para a gente ser urubu, nem para ser corvo, foi para ser águia. Então quando Deus te capacita, quando Deus faz você passar pelo processo, Ele te forjando para algo maior. Meu Deus, gente, quanto aprendizado aqui, tá incrível. Olha, defina família em uma só palavra para você. Legado. Legado. Herança é o que você deixa para as pessoas, o legado é o que você deixa nelas. Uau. Qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho é ver meus filhos serem melhores do que a gente é. Uau. Qual o conselho que você daria para alguém que está agora, que acha que tudo acabou, que a sua família está destruída e que acha que não tem mais jeito? Qual o conselho que você daria para essa pessoa agora? Nunca acredite que o que o mundo fala sobre a sua vida é verdadeiro. Aquilo que Deus tem para a sua vida é muito mais real do que isso aqui. A gente se prende a nossa vida é tudo isso. Isso aqui é a nossa vida aqui na Terra. Isso aqui é a nossa eternidade. Não deixe que isso aqui atrapalhe o que você tem para viver na eternidade com Deus e com Cristo. Porque se Deus tem uma palavra sobre a sua vida e Ele tem, você pode ter certeza que ela vai se cumprir, mas você precisa se posicionar.
Muitas vezes a sua provisão ainda não aconteceu, não chegou o seu milagre, porque você não se posicionou para encontrá-lo. Então que hoje você possa ter ânimo, se levantar, acreditar, porque assim como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida. Assim como já aconteceu na minha vida, Ele vai fazer infinitamente mais na sua. Porque o milagre ele está acessível para todos aqueles que buscam, então busque. Não existe plano B. Para Deus é plano A, para Deus é para dar certo. Para Deus não existe saída, não existe arrudeio, não existe distração. Para Deus é tudo muito certo, muito reto. E quando você se posiciona, você vai viver o sobrenatural e nunca ache que é por merecimento, porque nós não merecemos. É pela graça. Se hoje eu estou aqui, é pela graça. Se hoje eu tenho uma família que tenho, é pela graça. Se hoje eu construí tudo que eu construí, é pela graça. Mas meu maior patrimônio não cabe dentro de uma conta bancária. Uau. Meu maior patrimônio cabe em cima de uma cama, com 4 pessoas vestidas de pijama. Meu Deus. E com um quinto lar, que faz parte daquele lar, porque o dinheiro compra uma casa, mas não compra um lar. O dinheiro compra a cama mais confortável do mundo, mas não te garante o sono. O dinheiro ele é capaz de comprar uma aliança, uma joia feita de ouro, mas não te compra uma aliança verdadeira. Quando você entende que Deus e sua família é seu maior propósito de vida, para você poder alcançar outras vidas, nunca mais você vai desejar querer outra coisa além disso, porque o resto é só consequência. Uau, que ensinamento. Uma salva de palmas, né? Por esse final aqui incrível, por essa dica incrível. Olha, eu estou muito feliz, tá? Muito obrigado por você se disponibilizar para estar aqui, ministrando na vida de homens que estão aqui já sensíveis para receber tudo aquilo que você vai direcioná-los, tá? Então, que Deus abençoe sua vida. Amém. E eu sou muito grato. E a gente ora muito por você, pela Simone, Amém, pelos seus filhos. A gente acompanha sempre, né, o seu dia a dia. E você para nós, vocês, na verdade, toda a sua família para nós é uma inspiração. Obrigado. Deus abençoe você. Tamo junto, Vamos querido. para cima. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, gente.